Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos meditar na Palavra de Deus, a Santa Bíblia. Lá no livro de Salmos 131, nos diz assim: humildade e confiança em Deus. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada, se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, meus amados irmãos, este salmo aqui, ele tem uma importante lição e ensinamento para nós. O cristão verdadeiro que ama a Deus, que ama e obedece a sua palavra, ele deve estar confiando em Deus. Confiando em Deus. Eu sei que não é fácil devido à nossa estrutura humana. A gente se preocupa, a gente tende a se angustiar quando está passando por algum problema, alguma dificuldade. Mas aqui o salmista ele está declarando a confiança dele em Deus. Era Davi, tá? Salmo de Davi. Ele estava declarando a confiança dele em Deus e declarando que ele estava tranquilo e declarando que ele não estava orgulhoso, nem arrogante e nem à procura de coisas grandes, tá? Então, meus amados irmãos, qual é a importância da gente viver assim, em paz com Deus? E como a gente faz para conseguir viver assim? Então, a importância é tamanha. A importância é maior chance de acertar na hora que a gente tem que tomar uma decisão. Porque a gente não vai tomar uma decisão precipitada. A gente não vai tomar uma decisão que depois a gente vai se arrepender amargamente porque não era da vontade de Deus, era da vontade do inimigo. Bom, existem algumas linhas de pensamento que acreditam que o ser humano ele tem três escolhas, três fontes que dirige ele. Uma é ele próprio, o próprio pensamento, outra é Deus e outra é o inimigo. E existe uma outra linha de pensamento que acredita que não existe uma terceira opção, ou seja, não existe a nossa própria vontade. Ou a gente está guiado por Deus ou a gente está guiado pelo inimigo. Eu acredito nessa segunda opção. Não existe um terceiro caminho, nenhuma terceira opção. Então, ou a pessoa está guiada pelo Espírito Santo de Deus ou ela está guiada pelo Espírito do inimigo. Não existe um meio termo. Não existe a estar em cima do muro. A própria Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre dois caminhos que existem. O caminho que é largo e conduz à perdição, e o caminho que é estreito e conduz à salvação. Lá em Apocalipse, a Bíblia também fala: porque tu não és quente nem frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, ou seja, a pessoa que acha que está em cima do muro, que acha que está no meio termo, que é neutro, nem segue a Deus, nem segue o inimigo, ela está enganada, automaticamente ela já está seguindo o inimigo, tá? Então não existe este meio termo. A Bíblia fala sobre isso, nestes versículos que eu citei. Então aqui o salmista está declarando que a confiança dele está em Deus. Agora existe a nossa natureza que é falha, que é contaminada pelo pecado. E é contra essa natureza que nós temos que doutriná-la na palavra de Deus. É essa natureza nossa caída contaminada que nós temos que doutriná-la na palavra de Deus e ajudá-la a confiar em Deus. E de que forma a gente faz isso, meus amados irmãos? Buscando a Deus, buscando ao Senhor, por meio da leitura da sua palavra, por meio do interesse em conhecer a Bíblia Sagrada da forma correta, como ela realmente é, né? E entendendo quem é Deus, quais são as características, qual é o caráter do nosso Deus, as características de Deus, o que Deus gosta, como Deus age, né?
nós também podemos saber, porque o apóstolo Paulo nos orienta a não sermos ignorantes a respeito disso, quem é o nosso inimigo também, quem é o nosso adversário, as características dele, a forma como ele age dentro daquilo que a Escritura deixa registrado para nós. Então, meus amados irmãos, aí por que é tão importante a gente saber quem é Deus e quem é o nosso inimigo? Porque aí a gente vai conseguir discernir quando é Deus que está falando e quando é o nosso inimigo que está falando. Porque são os dois seres que tentam influenciar a humanidade. São dois seres que a gente pode ser guiado ou por um ou por outro, ou por Deus ou pelo inimigo. Então, antes de Jesus entrar na nossa vida, todas as pessoas eram guiadas pelo inimigo. Quando Jesus entra na nossa vida, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, mas ainda existem aquelas pessoas que, um pouco com Deus, um pouco com o mundo, um pouco com Deus, um pouco com o inimigo, né? Então, são aquelas pessoas que ficam naquela luta, naquela inconstância. E isso que é o perigo, porque a pessoa pensa assim: eu tô com Deus, mas se ela tá em dúvida, no fundo ela está com o inimigo. E o que me levou, meus amados irmãos, a trazer essa mensagem hoje foi uma história da Bíblia que eu estava lendo e me chamou muita atenção, que é a história de Jefté. Jefté, a Bíblia fala que ele foi rejeitado pelos seus irmãos, da sua família, porque ele era filho de uma outra mulher. A Bíblia diz que era uma prostituta, como seu pai. Então ele não era considerado filho legítimo, foi rejeitado e expulso da sua casa. Aí, depois, quando veio o povo inimigo de Israel contra Israel, os seus irmãos foram chamar Jefté para que lutasse por eles e fosse chefe deles. Eu acredito, meus amados, lendo a história, que Jefté se sentiu animado. Agora eles me querem de volta, agora eles me querem como chefe deles. E a Bíblia diz que Jefté aceitou a proposta para ser chefe deles e lutar contra os inimigos dos seus irmãos. E ali ele foi, já tinha vencido muitas batalhas, e aí lá no meio da batalha a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele estava vencendo as batalhas, e ele fez uma oferta a Deus. Disse: Senhor, se o Senhor me der os amonitas, se não me engano eram os amonitas, era o povo de Amon que veio contra o povo de Deus, se o Senhor me der todos esses povos inimigos, eu vou te oferecer em sacrifício a primeira pessoa que vier aparecer à minha frente. Olha aí, meu amado, o voto de tolo, o voto de uma pessoa precipitada, o voto de uma pessoa que não conhece a Deus, porque Deus nunca pediu sacrifício humano, nunca se agradou de sacrifício humano. O único sacrifício humano que Deus pediu foi para Abraão, meus amados, e ele não permitiu que Abraão sacrificasse o seu filho. Foi uma prova da fé de Abraão e do amor de Abraão por Deus, e também simbolizando o que Jesus iria fazer, o que Deus iria fazer por nós, pela humanidade, ao dar seu filho, seu único filho, em sacrifício pela humanidade. Então foi o único sacrifício humano que Deus recebeu, foi o de seu próprio filho, em favor de toda a humanidade. Então Deus nunca pediu sacrifício humano para ninguém, mas o inimigo sim. Então, gente, o que eu vejo aqui? Que foi o próprio inimigo que soprou na mente de Jefté. Oferece para Deus um sacrifício. E o próprio inimigo, então, enviou a própria filha dele para que ele sacrificasse ali. Então, Deus nunca pediu. Agora, Deus permite que as pessoas tomem suas escolhas. Decidam se elas querem Deus, se elas querem o inimigo, se elas querem conhecer a Deus, ou se elas não se importam em conhecer a Deus. Então, quando a gente não se importa em conhecer a Deus, verdadeiramente conhecer o caráter de Deus, a gente é facilmente enganado pelo nosso adversário, porque a Bíblia diz que ele pode se disfarçar até de anjo de luz, para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Então, meus amados, daí a importância da gente estar como este salmo que fala, Senhor, eu não penso em grandes coisas, o meu coração não é orgulhoso. Quem sabe Jefté ficou orgulhoso quando começou a vencer aquelas batalhas? E aí resolveu, então, fazer um voto de tolo, um voto precipitado, sem saber se realmente vinha da parte de Deus. Então, meus amados, o que eu aprendo com isso? Nunca oferecer, votar a Deus ou tomar nenhuma decisão precipitadamente. Quantas pessoas que a gente viu que caíram feio, quebraram a cara por causa de tomar decisões precipitadas sem consultar a Deus. Está em dúvida? Não faça nada. Espere em Deus, consulte a Deus e tenha certeza daquilo que você tem que, daquela decisão que você precisa tomar.